Graça e paz, queridos, amém? Amém. Que Deus abençoe, essa noite seja uma noite de muita graça de Deus sobre nossa vida. Você que está em casa nos acompanhando, que Deus abençoe você através dessa palavra. E o meu desejo e oração é que Deus fale com você em qualquer época que você for assistir essa mensagem, que o Espírito Santo ministre em tua vida. E nós que estamos aqui, eu desejo que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que essa seja uma noite de renovo espiritual em nossas vidas, porque aonde o Senhor está, aonde Deus está presente, o seu renovo também está, porque quem nos renova é o Espírito Santo, amém? Quando o Espírito Santo entra no coração do homem, quando o Espírito Santo tem acesso ao coração de um homem, de uma mulher, a sua vida é transformada completamente. Não existe pessoa, não existe vida que Deus não possa mudar, que Deus não possa transformar. E hoje nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, para sermos ministrados por uma palavra que veio do coração de Deus. E eu acredito que o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração através dessa palavra. Eu quero convidar os amados a abrir sua Bíblia em João capítulo 6. Você que está em casa pode acompanhar aí a leitura, vai passar na tela, você pode estar acompanhando conosco. João capítulo 6, a partir do versículo 16. Eu vou ler na NVT, que é a nova versão transformadora, que tem algumas palavras que são mais claras e vai trazer a você, vai levar para você um entendimento mais amplo acerca do que está acontecendo aqui nesse momento. João 6, a partir do 16. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia e entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte, diga comigo, um vento forte, veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele, Jesus, lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra, que nesse momento o Teu Espírito, Ele toque em cada coração de uma maneira sobrenatural. Aqui nós estamos, meu Deus, debaixo desses céus proféticos, aqui na cidade de Altos, declarando, meu Deus, que o Senhor está levantando um povo valente, guerreiro, uma igreja que será, meu Deus, uma voz que já é uma voz profética nesta cidade, e nós queremos declarar que a manifestação de Deus vai acontecer nesse lugar, que a glória de Deus venha sobre nós, e que nessa noite, Pai, o Teu Espírito fale conosco por intermédio da sua bendita palavra. Eis-nos aqui, nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos tanto da Tua graça, que o Senhor venha
de encontro aos nossos corações e fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Aleluia. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês de uma palavra. Vamos caminhar aqui nesse caminho, falando sobre alguns ventos e os resultados em nossas vidas. Quando a gente fala de vento na Bíblia, alguns momentos o vento representa uma tempestade, mas em outros momentos o vento também representa a manifestação de Deus sobre um povo. Lá em Atos, por exemplo, o vento soprou e todos foram cheios do Espírito. Em Ezequiel, o Senhor soprou um vento ali, trouxe renovo, levantou um exército para o louvor da sua glória. Então, os ventos, eles podem representar tribulações, mas o vento também é um tipo de uma manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. Uma das coisas essenciais para que você possa permanecer na presença de Deus é entender que o caminho que Deus coloca diante da igreja é um caminho estreito, é um caminho difícil. Jesus nunca disse que o caminho seria largo, confortável, fácil, com aplausos, com aprovação de todos. Pelo contrário, nós acabamos de ler uma passagem que fala que os escolhidos de Jesus, os escolhidos de Cristo, estão passando um aperto. E eu acho tão interessante quando o texto fala para nós, no versículo 17, a palavra de Deus diz que escureceu e Jesus não tinha vindo encontrá-los ainda. São aqueles momentos que a gente pensa que fomos abandonados, São aqueles momentos que a gente acha que o inimigo nos venceu, escureceu, e Jesus não tinha chegado ainda, e logo que escureceu, veio um vento forte sobre eles, um vento violento, um vento que foi capaz de agitar o mar, irmãos. E mar agitado na Bíblia é símbolo de tribulação. Mar agitado na Bíblia é símbolo de dias difíceis. E é interessante que Jesus poderia impedir daquele mar se agitar, Ele pode todas as coisas. Jesus também poderia ter chegado antes de escurecer, mas a Bíblia faz questão de dizer: escureceu e Jesus ainda não tinha chegado. São aqueles momentos em que a nossa natureza caída, em que o inimigo tenta de todas as formas semear na nossa mente, no coração, de que nós fomos abandonados, de que o Senhor nos deixou. Quando a escuridão chega, que nós achamos que estamos sozinhos e que o inimigo aproveita esse momento de vulnerabilidade para tentar nos desviar do foco. E para piorar, um vento forte e em seguida as ondas agitadas. Estamos vendo esse texto porque ele fala de um momento difícil, um momento de provação. Eu quero que você entenda, queridos, nessa noite, entenda essa palavra. Muitas das lutas que temos,
Muitas situações que nós enfrentamos são motivadas pelas conquistas que nós estamos gerando. Amém? Muitas lutas são geradas por causa das conquistas que nós estamos alcançando. O reino de Deus e as grandes vitórias não são dadas a homens fracos, a mulheres fracas. Grandes vitórias, grandes troféus, medalhas valiosas são colocadas no peito de homens e mulheres que decidiram se agigantar contra os problemas, as lutas. Eu dizia para uma pastora que, muito amiga nossa, que fez de mim seu conselheiro. Já há algum tempo que ela disse, o Senhor, ela é mais experiente que eu, na idade, mas ela há muito tempo disse, eu fiz do Senhor, eu escolhi o Senhor como meu conselheiro. Ela é pastora de igreja, de ministério. E ontem ela mandou uma mensagem para mim, à noite, depois de um dia cansativo que eu tive. Pastor, estou com saudade dos seus conselhos, das suas palavras. Uma pastora experiente. Eu estou com saudade das suas palavras que o Senhor sempre libera sobre minha vida. E hoje de manhã eu respondi àquela pastora, mandei uma palavra para ela. Ela dizendo que estava passando por um momento de fraqueza, de tribulação que todo pastor, todo líder e toda pessoa que serve a Deus passa. E eu disse, minha querida amiga, eu quero lhe dizer que se a senhora estiver se sentindo fraca, clame a Deus e cite o que está em Joel 3:10. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. E depois ela me respondeu, eu falei várias coisas para ela, uma mensagem, gravei a mensagem mesmo ocupada, eu parei, gravei a mensagem, mandei para ela e disse essa palavra, e ela depois disse, pastor, eu gosto tanto de lhe ouvir, porque toda palavra que o Senhor libera é embasada na Bíblia. E é isso mesmo, irmão, é a palavra. Você que está em casa, é a palavra que muda a sua vida, é a palavra que alimenta. Nós que estamos aqui, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos levanta dos lugares tenebrosos. Os discípulos foram deixados sozinhos, mas não foi por acaso, irmão. Você acha que Jesus não sabia que estava vindo um vento forte? Claro que ele sabia, mas ele deixou escurecer e não chegou. Ele deixou o mar se agitar e não chegou. Mas quando ele chega para resolver. Quando ele chega para trazer o milagre. Eu quero lhe dizer que se você quer experimentar dias difíceis, irmãos, se você quer experimentar dias complicados, apenas cresça. Apenas cresça. Se você se tornar uma pessoa bem resolvida interiormente, se você se tornar uma pessoa transformada, você verá o quanto as pessoas olharão para você com olhar de desprezo. Não todas, mas boa parte. Então, quando alguém olhar para você meio atravessado, desprezando você, olha, fica tranquilo. Se você é fiel a Deus, sossega a tua alma e o teu coração. Isso é um sinal que você está no caminho certo. Muitas pessoas que caminham com você, elas não torcem por você.
elas só caminham com você até o momento que você começa a crescer. Eu li uma frase um dia desse em uma rede social, e a frase dizia o seguinte: nunca confunda as pessoas que estão à sua volta com as pessoas que estão com você. Nem todo mundo que está à sua volta está com você, mas tem um que está com você sempre, inclusive está aqui hoje à noite, está com você na sua casa. Esse chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Esse, aleluia, pode aplaudir o Senhor. Ao contrário das pessoas que muitas vezes estão presentes, mas não estão com você, Jesus pode não estar sendo percebido, mas Ele não deixa de estar com você. Então, nós devemos nos preocupar exatamente quando acontece o contrário, quando você é amigo de todos. E é para eu ter inimigo? Não é, mas infelizmente nós tem pessoas que se constituem inimigos nossos. Por quê? Porque você participa de um outro reino. Então, se todos sorriem para você, se todos te abraçam, se ninguém se opõe a você, é sinal de que tem algo de errado em sua vida. Quando você entrega a sua vida a Deus, você certamente terá essas oposições, terá coisas que se levantarão contra a sua vida, mas que você permaneça firme, porque o Senhor vai estar presente, te dando o suporte que você precisa. Amém? Então, dito isto, eu quero compartilhar com vocês sobre alguns ventos que nos atingem e os resultados que esses ventos promovem sobre nossa vida, sobre a nossa história, o nosso ministério. E o primeiro vento que você pode enfrentar, irmãos, não se assuste, mas é o vento que leva o que é seu. Jó capítulo 1, versículo 18 e o versículo 19, tem uma palavra que fala sobre isso. Está escrito assim: também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o quê? Grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. O primeiro vento que nos atinge é aquele que leva o que é nosso. E esse vento, amados, que atingiu a família de Jó, veio do lado do deserto, onde não tem árvores, não tem barreiras, não tem impedimento, não tem bloqueio. Significa dizer que esse vento atinge a vida de todos nós. Todos nós, uma hora ou outra, teremos uma perda. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de tomar um prejuízo, de enfrentar um problema, uma luta, mas isso faz parte da sua vida, da minha vida. Quando eu estava meditando nessa mensagem, me perdoe minha irmã, mas eu pensei no seu filho que faleceu quando criança. Quando eu estava vendo aqui essa palavra e vendo aqui Jó, que teve os seus 10 filhos ceifados em um só dia. Então esse vento que leva o que é nosso, ele vem com um objetivo, ele vem com um alvo, ele não vem sem a permissão de Deus, tá bom? Não pense o Satanás que ele vai lançar esse vento sobre tua casa sem que Deus permita.
Se você é um soldado fiel, se você é um homem íntegro, fiel a Deus, uma mulher firme, forte, esse vento virá, mas quando Deus permitir. E Deus só permite uma guerra sobre tua vida, Deus só permite você enfrentar uma luta quando Ele sabe que você é capaz de aguentar. Esse vento que leva o que é nosso, ele prova a nossa integridade, ele prova a nossa fidelidade, e ele prova a nossa perseverança em servir ao Senhor. Porque a perseverança, ela é provada, você mostra que é perseverante, é exatamente quando você enfrenta uma luta. A perseverança é você continuar focado quando a alegria foi embora, quando parece que todo mundo está contra você, parece que nada dá certo, você continua, você é perseverante, você vai em frente. Perseverar é você continuar servindo a Deus, mesmo perdendo alguma coisa, porque o amor que você tem por Deus é maior do que o amor por qualquer coisa. Então esse vento que o inimigo traz, ele sopra sobre nossa vida, no intuito de nos desviar do foco. É um vento que nos surpreende negativamente. Quando está tudo bem, de repente, o inesperado acontece. Uma surpresa negativa. Quando acontece alguma coisa que estava fora da agenda. Surpresa boa é muito bom, mas surpresa ruim muitas vezes nos leva a chorar, nos leva a refletir, às vezes retarda alguma coisa que a gente planejou, temos que adiar um sonho quando esse vento chega, temos que fazer um remanejamento de agenda quando esse vento chega. Quando esse vento nos atinge, muitas vezes nós nos entristecemos, mas nós vemos aqui o caso de Jó, que quando esse vento chegou na sua casa, quando esse vento levou o que ele tinha de mais precioso, que eram os seus filhos, a Bíblia não diz que ele rasgou o veste e chorou quando perdeu os bens, mas quando chegou o portador da notícia e disse: teus filhos morreram. A Bíblia diz em Jó 1, 20 ao 22. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e fez o quê? Adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Ele não disse que o diabo tomou. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A atitude de Jó prova aonde estava o seu coração. O seu coração estava em Deus. Agora, queridos, é muito importante você entender que quando Deus permite que esse vento atinja a nossa vida, tudo que esse vento leva, Deus retribui em dobro. Jó 42:10 diz que Deus deu a Jó tudo o que ele perdeu dobradamente. Então não pense o inimigo que vai nos fazer desviar, que vai nos fazer murmurar, que vai nos fazer reclamar, porque algo de errado aconteceu, porque
um projeto não saiu da forma que nós havíamos planejado, nada disso. Nós vamos continuar adorando e servindo ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. O segundo vento está aqui em Marcos, capítulo 4, e o versículo 35 ao 39. Diz a palavra de Deus assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O segundo vento é o vento que vem para nos fazer desistir. Isso aqui todos nós já enfrentamos, né? Todos nós já lidamos com a vontade de desistir. Agora veja que coisa interessante. O versículo 37 diz que no meio daquele mar, o vento sopra forte. Justamente, irmãos, em um lugar de insegurança. Por que inseguro? Porque eles estavam cercados por águas, impossibilitando-os de qualquer chance humana de salvação. Eles não tinham como sair do meio daquele mar. Mas o versículo 38 diz que Jesus estava no barco. Isso é muito importante, porque se Jesus está no barco, isso era o suficiente para o livramento acontecer. Então eu posso declarar, eu posso crer que na minha vida, que na sua vida, o que faz a diferença não é o tamanho do desafio, mas sim se Jesus está com você. Se Jesus está com você, então a vitória é certa, irmão. Nós lemos esse texto, que mesmo no meio de uma tempestade, havia uma garantia de vitória. Por quê? Porque foi Jesus quem disse a eles, no versículo 35, passemos para o outro lado. Se Jesus diz, vamos para o outro lado, ele tem certeza que vão chegar do outro lado. No meio do mar acontece uma provação, no meio do mar acontece uma tribulação, uma guerra, no meio do mar acontece uma tempestade. O propósito desse vento era fazer os discípulos voltar, era fazer os discípulos retornarem para o local da onde eles tinham partido. E o inimigo, irmãos, luta todo dia para a gente desistir dos propósitos, dos planos de Deus. Quando estamos na tempestade, que o vento está forte, o texto diz aqui que as ondas se arremessavam contra o barco. Esse barco não afundou porque havia um propósito. Naquela situação difícil, Jesus estava por perto.
E isso era o bastante para que eles lutassem até que a vitória viesse. No versículo 39 está escrito: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eu quero dizer para você que está aqui, para você que está em casa, que vai chegar uma hora que Deus vai dizer para esse mar: aquieta-te. Ele vai dizer: acalma-te. E esse mar, essa tribulação, vai ter que obedecer à voz do Senhor, à palavra de Deus. Entenda uma coisa, queridos: na rota do nosso milagre, sempre seremos surpreendidos por esse vento, que tenta nos fazer voltar atrás, um vento que vem com violência, mas na força do Senhor, e com a nossa disposição para lutar, venceremos, e chegaremos do outro lado do mar, em nome de Jesus. Esse mar que se agitou, ele era a ponte que ligava os discípulos do local de partida até o lugar que Jesus disse: passemos para o outro lado. Como diz Marcos 5, verso 1, a província dos Gadarenos. E por que o inimigo se levantou no meio do mar? É porque depois de atravessar o mar, havia um propósito de Deus. Havia um homem possesso para ser liberto. E o inimigo se levantou na tentativa de fazê-los voltar. Porque sempre que você dá um passo em direção ao propósito de Deus, ao plano do Senhor, o inimigo vai se levantar. Havia uma grande obra para ser realizada ali. Há uma grande obra para ser realizada aqui em Altos. Há uma grande obra para ser realizada em Coivaras, em Alto Longar, em São Miguel do Tapuio. Há uma grande obra para ser realizada no Piauí, no Brasil e no mundo. E por isso o inimigo não vai ficar chupando pirulito, olhando para a igreja avançar. Ele vai lançar esse vento para nos fazer voltar atrás. Portanto, o ataque do diabo era para que eles morressem ou voltassem para trás. Mas Jesus estava presente, assim como Ele está conosco. E portanto nós vamos continuar, porque na hora certa Ele vai se manifestar e vai dizer: acalma-te, mar. Ele vai repreender o inimigo e nós continuaremos na nossa marcha em direção àquilo que Ele colocou em nosso coração. Amém, queridos? Glória a Deus. O terceiro vento está aqui em Ezequiel, capítulo 37, e o versículo de número 9, e o verso 10, a palavra de Deus fala sobre um vento que também nos alcança. Agora esse vento, irmão, já é o contrário. Esse vento já vem para trazer algo maravilhoso sobre nossa vida. Ezequiel 37, 9 e o 10. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. É o exército que a irmã Antônia falou agora há pouco, né? Que vê a igreja cheia. É o exército que Deus está levantando. É o exército que Deus vai ressuscitar.
O terceiro vento é o vento que nos levanta do leito de morte. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, porque Ele merece. Irmãos, esse vento nos alcança quando não temos mais forças de nos conduzir nos desafios da vida. Eu não sei se você já enfrentou desafios que você chega a pensar: agora não tem mais jeito, eu não consigo dar um passo, agora acabou. A nossa vida é feita de altos e baixos, mas existe uma coisa que nós nunca devemos fazer, que é desistir dos propósitos, dos planos, dos sonhos que Deus colocou em nosso coração. E às vezes a luta, a guerra, nos leva a enfraquecer, a esvaziar a nossa vida. Há dias atrás eu preguei uma mensagem lá na igreja, e toda palavra que você prega, qualquer pregador sabe disso, que a mensagem é você se esvaziar de algo que Deus colocou dentro de você. Só que quando você prega, você se esvazia, não só daquilo que Deus colocou, mas muitas vezes vem um enfraquecimento físico, porque você gasta energia, você põe toda a força, todo o vigor. E um dia desse, depois de uma mensagem, eu voltei para casa esgotado mais do que o normal. Mas no dia seguinte parece que nada aconteceu. O Senhor renova as forças, e a misericórdia do Senhor se renova sobre nossa vida, e enquanto a gente vai dormir, é como se o Senhor recarregasse nossas baterias, como um aparelho de celular que você geralmente pela manhã começa o dia com ele carregado, com as barras todas cheias, e à medida que você vai utilizando, aquelas barras vão descendo, vão diminuindo, e chega uma hora que você tem que colocar no carregador. Assim é a nossa vida. Quando você faz a obra de Deus, você se esvazia, mas o Senhor vem com seu Espírito e renova as suas forças. E aqui, irmãos, Deus levanta um exército do leito de morte. Ele traz renovo, Ele traz esperança para os fracos, aqueles que já não aguentam mais as lutas e acabam sucumbindo. Veja o versículo 11 de Ezequiel 37. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, estes ossos são o povo da Novo Tempo, que de repente pode estar fraco, mas o Senhor vai renovar, vai restaurar. Esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Olha o nível de luta que eles estavam vivendo. Estamos sem esperança, mas o Senhor ordena o profeta: profetiza, profeta, profetiza o vento que vem sobre esse exército. Profetiza, profeta, libera a palavra que eu estou colocando no teu coração. Irmãos, muitas vezes a única razão desse vento que nos levanta do leito de morte, nos envolver, é o amor que Deus tem por nós, é sua infinita misericórdia. Os versículos 12 a 14, está escrito assim: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus,
eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Por que Deus está fazendo? Por causa do seu amor e misericórdia, irmão. Não existe nada em nós que possa ser capaz de recompensar o que Deus faz por nós. Não existe nada de bom em nós que seja capaz de atrair a Deus. Não existe nada de bom que possa agradar a Deus em nossa natureza, mas Ele decidiu nos amar, irmãos. Ele decidiu cuidar de nós. Ele cuida de cada detalhe para que você vença as suas lutas. E quando a fraqueza chega, quando você está no leito, desmotivado, triste, chorando, sem saber o que fazer, Ele envia o vento do Espírito e traz renovo para a sua vida. Ele traz renovo porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. E quantas vezes nós precisamos, desse vento que nos levanta do leito de morte, da situação difícil, complicada, daquele lugar, daquele ambiente, que o inimigo chega a comemorar a nossa derrota, irmão. Sabia disso? Sabia disso? Tem momentos que o inimigo comemora a nossa derrota. Agora eu quero ver se ele se levanta. Eu vou dar minha última cartada. Agora eu quero ver se ele vai continuar. E muitas vezes nós encolhemos. Muitas vezes nós paramos, queremos voltar atrás, queremos desistir. Aí Deus vem com esse vento, nos levanta do leito de morte. A gente se fortalece, e se até o diabo entrar na frente, você passa por cima, você vai para frente, você fica focado outra vez, você se enche de motivação, de vigor, você se renova, porque esse vento, ele traz renovo na sua vida. E por último, Atos 2, versículos 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O quarto vento é o vento que nos prepara para uma grande obra. E esse vento, irmão, diferente do vento que leva o que é nosso, que vem do deserto, esse vento vem do céu. O texto diz no verso 2 que veio do céu um som, como de um vento. Esse vento que nos habilita, que nos prepara, que nos fortalece para a grande obra, não só nos habilitando, mas nos dando todo o suporte, toda a estratégia, todo o recurso que precisamos para fazer a obra de Deus. Esse vento vem do céu. E quando esse vento chega, ele renova as nossas forças, ele nos entrega virtudes que a terra não pode nos dar. Tem coisas que só o céu pode dar a você.
E esse vento que vem do céu, que prepara a igreja para a obra de Deus, esse vento, ele separa, ele mostra quem é de Deus e quem não é. Ele revela quem está preparado para a obra de Deus e quem não está. E por que eu digo isso? Aqui no texto, apenas 120 receberam, nem todos permaneceram, nem todos resistiram à pressão. E aqui, irmãos, esse vento, ele era um sinal de que Deus estava preparando, como Deus está nos preparando aqui, para uma obra ainda maior. Amém? E quem obedece à voz do Senhor, quem permanece no lugar que Deus diz, certamente receberá desse vento que vem do céu. A Bíblia diz em Lucas 24, 49: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, Jesus falando, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo: olha, vem aí uma manifestação do céu sobre vocês, e é o que Deus vai trazer sobre nós, amém, irmãos? É o que Deus vai trazer sobre você que está assistindo essa mensagem agora, uma manifestação de Deus, do céu, do Espírito, na tua casa, na tua família, trazendo renovo, paz, vitória, conquista, trazendo aquilo que você talvez até perdeu já a esperança, mas você crê em Deus, você ainda está orando, está lendo a palavra, esse vento vai chegar na tua casa. Jesus permaneceu, irmãos, 40 dias na terra, após a sua ressurreição, e ele fez essa promessa para muitos, mas apenas esses 120 estavam dispostos a sacrificar para receber o Espírito Santo. Todos queriam o Espírito, mas nem todos estavam dispostos a correr riscos, porque naqueles dias era muito difícil ser um cristão, havia uma caça aos cristãos, aos discípulos, havia uma perseguição, mas esses 120 permaneceram com a sua lealdade intacta. Por isso o vento assoprou sobre eles, e eles foram cheios de Deus. Esse vento vai preparar você para a grande obra que Deus tem para a sua vida. Eu quero declarar: Deus tem uma obra para ser feita através da sua vida. Diga comigo: eis-me aqui, Senhor, faz da minha vida a tua obra, cumpre em mim todo o teu propósito. Amém, irmãos? Olha, o inimigo não vai fazer você desistir, o inimigo não vai fazer você voltar atrás, porque esse vento vai alcançar a sua vida, amém? Esse Espírito vai chegar na sua vida, amém? Esse Espírito vai alcançar você, no nome de Jesus Cristo, e nós nos levantaremos e cumpriremos todo o propósito, todo o plano de Deus em nossas vidas, amém? Nós que somos daqui, vamos profetizar sobre a nossa cidade. Abra sua boca bem alto e diga assim: eu declaro que Altos é uma cidade de paz, e que Jesus está fazendo uma grande obra nesta cidade, e eu louvo a Deus, porque eu faço parte da transformação da cidade de Altos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.